Olha o caos que ficou aqui dentro da Joy. Hoje, pela primeira vez, as coisas voaram. Essa temporada vai ser onde o vento nos levar. Mudança de planos, pessoal. A gente estava indo ali para Messalonge, né? Porque a gente precisa ir buscar lá em Preveza a nossa membrana para o nosso... Como que chama mesmo? Dessalinizador. Dessalinizador. Que tá uma das membranas estragadas. A gente comprou, demorou uma semana para chegar e chegou ontem lá. Então a nossa ideia era ir para Messalonge, ficar numa marina que tem ali, alugar um carro e ir até Preveza, que dá mais ou menos 1h30 daqui. Só que não tem vaga na marina. A marina completamente lotada pelos próximos dias. Então a gente resolveu voltar para uma ancoragem que fica mais perto de Preveza. A gente aluga um carro lá, dá mais ou menos uma meia hora. Daí, em vez de deixar a Joy na marina, a gente vai deixar ela na ancoragem e vai até Preveza buscar. Isso aí. A gente vai pegar um ventinho gostoso para dar uma velejada daquela, sabe? A gente tem uns 30 nós ali, mais ou menos. E é isso aí. O ruim de velejar entre as ilhas aqui na Grécia é que quando tem ventões, o vento acelera no meio delas. Daí você chega atrás da ilha, o vento morre. E daí fica aquele sobe e desce, sabe, das rajadas, não é aquela velejada gostosa que você só vai, uma velejada sem ter que ficar ajustando as velas, ter que ficar mudando a rota, que você vai meio fazendo zigue-zague para continuar indo. Mas tá tudo crespo o mar hoje, como a gente diz assim, sabe, com aqueles carneirinhos brancos. Só tem nós e um barco velejando hoje. Cadê todo mundo? E no meio do caminho pegamos finalmente aqueles 30 nós que já esperávamos pela previsão. Mas havia um detalhe, o vento vinha de um ângulo totalmente diferente, quase de frente para nós, o que tornava a velejada extremamente desconfortável. Nosso objetivo era seguir ao norte, mas logo ficou claro que seria impossível continuar orçando, já que a ondulação começou a crescer rapidamente bem na nossa proa. O negócio tá louco hoje. A ondulação cresceu bastante. Molhou toda a Joy de água salgada. Chegou a hora de tomar uma decisão. Seguir por mais 2 horas dessa forma, buscar um abrigo em alguma ancoragem próxima e esperar o vento baixar. No mar eu sempre prefiro a opção de menor risco possível. Campos e tenho coragem ainda não. Nossa, o vento começou a ficar louco ali fora. A acelerar e criar uma ondulação muito alta. Eu passo mal hoje, passei mal. E aí a gente achou uma outra coragem aqui perto. Só que tá acelerando. E parecia que era pra cá bem aplicada. Mas é que temos pra onde pelo menos não tem ondulação. Tinha 2 barcos que estavam saindo dali, acabaram voltando. E a porta tá pior. Agora a gente vai tentar ancorar a Joy aqui. E ficar segurando as pontas até amanhã, porque hoje não vai dar pra sair daqui não. Ô capitão, que rolê errado hoje, hein? Meu Deus, hein? Ótima escolha de ancoragem, você. Agora estamos seguros aqui, né? Mas nossa, dá mais 10 milhas com vento de orça daquele jeito, batendo, sem condições. Nesse caso, você tem que optar pelo plano B, C, D, E, F, G. Foi você. Rapidinho, onde está mais ou menos abrigado e com tudo, que é o caso aqui, ó. Tá vento, mas não tem ondulação. Então a gente está seguro. Vamos ficar aqui até amanhã. Até parar o vento. Olha o caos que ficou aqui dentro da Joy. Hoje, pela primeira vez, as coisas voaram. As almofadas estavam voando aqui fora, eu taquei tudo aqui dentro. As coisas que iam cair. A zona aqui na pia, ó, caiu tudo. Café. Mas estamos em segurança. Aqui até que tá tranquilo, ó. Tá 13 nós de vento. Lá fora a gente pegou 30.
E ai, cansei hoje. Depois de muita porrada ontem, com vento, deu tudo certo. A gente chegou aqui e fomos dormir, que a gente tava muito cansado. Então a gente resolveu acordar bem cedinho hoje, se movimentar ali um pouquinho mais próximo de Preveza, para que a gente possa alugar um carro e ir até a loja lá para pegar a membrana ali do dessalinizador. Esse é o nosso dessalinizador, equipamento que transforma a água do mar em água potável para a gente beber e cozinhar. No coração dele existe uma peça chamada membrana. Pense nela como um filtro super sofisticado. Ela deixa passar as moléculas de água e segura o sal e outras impurezas. Quando a membrana está danificada, esse filtro mágico perde a eficiência. Resultado, o sal começa a passar junto com a água e ela deixa de ser própria para consumo. É como se a torneira ainda estivesse funcionando, mas a água saísse com o gosto do mar. Então a gente consegue ver aqui saindo da ancoragem que a gente nem pôde aproveitar, não fez nada, só descansou mesmo para acordar bem cedo. Os primeiros raios de sol aqui aparecendo no horizonte. É muito legal navegar esse horário de manhã porque é calminho, é tranquilo, é bonito pra caramba. A gente vai aproveitando para estar lá embaixo fazendo café da manhã pra gente agora. Eu vou ter que lavar a Joy mesmo com água, né, doce inteira, porque caiu água nela inteira. As ondas passavam por cima ontem, tava com vento, então ela jogava a água para cima e tá sim. Água de sal no barco é complicado porque além de corroer as coisas, fica tudo melado, fica ruim pra caramba, é horrível. Passo assim a minha toalha de manhã, né, que tem um pouco de sereno, mistura, mas não fica a mesma coisa. Então, como a gente tá com muito pouca água no tanque, por causa desse problema do dessalinizador, eu vou ter que esperar para lavar a Joy, porque a gente não tá numa marina com água abundante. Mas isso aí, faz parte. Como é que funciona essa ondulação toda aqui? Ficou ventando aqui 30 nós por, sei lá, acho que umas 8, 10, 12 horas seguidas. E agora, ó, tá praticamente zero nós. Daí muita gente se pergunta, pô, por que tem ondulação? Por que a ondulação tá chata ainda? Porque a ondulação ela cresce muito rápido, né, com o vento, mas ela também demora um pouquinho para ela baixar depois que o vento foi embora. Precisa ir algumas horas, acho que umas 5, 6 horas mais ou menos, para a ondulação começar a baixar. Tá bem alta a ondulação, ela tá bem melhor aqui agora, mas tem nada, zero de vento e a gente tem uma ondulação de mais ou menos meio metro. É isso, um dia de se estressar e outro dia de aproveitar. Hoje é o dia de aproveitar. Passei uma velejada tranquilinha, subiu de novo o vento. Então 20 nós de vento aqui, quase 25 aqui de aparente, já quase no limite de estar com as velas cheias. Então tem que ficar monitorando aqui para não passar muito de 25 nós de aparente. E estamos com a cidade de Nidre aqui na proa. Eu acho que a gente chega em 1 hora nessa velocidade. Estamos navegando a quase 9 nós de boat speed e 7 nós de velocidade real. E aí, tenso? Nada, tá uma delícia, Graciazinha. Esse ano tá com emoção o negócio. Até que enfim, tava muito parado isso aqui, tava parecendo uma piscininha. Agora sim, essa é a Grécia que a gente queria. Ventinho gostoso, velejada boa. Nossa tartaruguinha tá nadando rapidinho, quer dizer, tá andando rapidinho agora, Joy, né? Isso aí, a gente mudou já de ancoragem de novo. Nós iríamos pra, acho que é Talairo, se eu não me engano, exatamente aqui em cima, mas o vento tá entrando de frente. Daí tem uma outra ancoragem que é Nidre, lá onde teve aquele caos com aquele barco aquela noite. A gente vai voltar pra lá porque é o único lugar que o vento tá levando a gente. Vocês lembram no início da temporada que nós falamos, essa temporada vai ser onde o vento nos levar? E olha que o que você fala acontece, tá assim mesmo. A gente faz planos e não adianta, a gente chega, o vento muda, a gente vai pro outro lado. Vamos com tudo, que hoje o dia vai ser muito legal. Ó, tá zoneado aqui, tá? Mas está andando a quase 8 nós, né?
9 aqui com a velocidade do barco, vento de aparente 23 nós, ó, tá balançando, água batendo lá na frente, voando. Esses são os barulhos aqui dentro, dá umas estraladas, né? São poucas vezes que a gente fica aqui assim no mar com esse ventão, então é aproveitar esse momento que é divertido também, né? Um pouco mais tenso do que uma velejada normal, mas putz, ver a Joy andando a quase 9 nós de velocidade são poucas vezes. Não lembro muitas vezes que a gente ficou velejando nessa velocidade aqui. E é muito legal que depois de 4 anos você sente uma confiança assim no barco, você sabe que o barco aguenta. E na realidade o barco aguenta muito mais do que a gente, né? Então ela é muito forte, ela vai muito mais longe do que muitas vezes o nosso estômago, principalmente eu que às vezes acabo passando mal com muita ondulação. Você consegue ver lá no fundo? Consigo, bem grande. O que é aquilo? É tromba d'água ou você acha que é um... Então é na terra, eu acho que tá muito quente a terra, e daí o ar ele tá meio gelado. Então o que acontece? Ele forma um redemoinho na terra, tem 2, tá? Bem grandes, bem na frente da coragem que a gente queria ir. E se ele vier pro mar, ele forma a tromba d'água no mar. Ainda bem que a gente não foi pra lá. Nossa, tá voando água tudo ali na frente da Joy. Nossa, altas emoções da Grécia. Bom dia, Greciazinha! Hoje nós acordamos quase antes que o sol. Uma onda de calor aqui na Europa. Ontem bateu 41 graus aqui nessa baía, a gente quase fritou aqui dentro da Joy. Mas hoje nós acordamos cedinho, 7 horas da manhã, porque a gente tem que buscar na outra cidade, a gente fica mais ou menos 1 hora daqui de onde nós estamos com a Joy ancorados, a nossa membrana, que é o que faz o nosso dessalinizador transformar a água do mar salgada em água potável, doce, para a gente poder lavar roupa, tomar banho, até beber pode, né? Que eu não gosto, tá? Eu gosto de tomar água de garrafinha. E a gente está indo hoje buscar, que fica mais ou menos 1 hora de distância aqui de onde nós estamos, então o que nós vamos fazer agora? Vai deixar a Joy ancorada aqui nessa baía, vamos pegar o nosso poçante, vamos alugar um carro e vamos sentido Preveza. Preveza é um lugar que a gente já ficou várias vezes ancorados lá, tem uma marina muito boa, tem uma loja muito boa. Aliás, demorou acho que umas 2 semanas para chegar essa peça, porque ela é bem específica. Então agora que chegou, a gente está indo lá buscar. A gente vai alugar o carro. Preparado para dar um rolê diferente hoje? Vamos que vamos, nossa, a gente vai passar aquele lugar que a gente passou com a Joy, sabe? A pontinha que faz assim, que tá fechada, que você não pode mais passar de barco lá, e a gente vai passar com o carro em cima dela agora para ver como que vai ser diferente, bem legal. A pontinha ali que ele tá falando é a ponta de Lefkada, que une a ilha de Lefkada, onde a gente tá, ali pro continente. Vocês acreditam que deu uma pauleira aqui? Acho que é coisas do governo, né, de concessões. E a ponte tá fechada já tem acho que uns 20 dias. E a galera que quer vir aqui para as ilhas, aqui para baixo, ali de Preveza, ali do Pico de Corfu, antigamente passava a ponte, que é o que nós passamos, que é muito rápido. Você já sai aqui do outro lado. Agora tem que contornar a ilha inteira. É bem chato. E o clima lá para aquele lado, lá geralmente sempre tá muito ruim, porque tem o ventão do mar aberto. E a ponte aqui tá fechada. Para nós vai ser uma coisa boa hoje, porque não vai ter que esperar a ponte abrir, igual a gente teve que ficar esperando lá com a Joy. Quando a gente sai da Joy, assim, nós deixamos todos os alarmes ligados, câmeras, alarme de âncora, tudo possível. A gente deixa uma câmera bem na frente do nosso chart plotter, que é para dar uma olhadinha quando tem vento, se a Joy está se movendo. Mas a previsão hoje é de 0 vento, então tá bem tranquilo. Aqui tá uma piscina, a gente tá bem longe de todo mundo, não tem perigo nenhum.
Agora a gente deixa o nosso botinho aí por algumas horinhas. A Duda tá subindo o nosso motor para não ficar... Talvez se ficar raso, porque aqui às vezes a maré ela desce e fica parecendo areia. Então fazendo isso o nosso motor não fica batendo no chão. Aqui, ó, é o canal que a gente passou com a Joy, ó, lembra? Tem ninguém, ó, tá fechado, então fica vazio. A ponte não abre mais. Uma nova perspectiva do canal de Lefkas, agora da rua, que passa do ladinho. Ó a ponte que abre, que agora não está mais abrindo. Para chegar aqui na Empreveza que a gente está indo, tem um túnel que passa por baixo do mar. E eles fizeram esse túnel para encurtar o caminho, porque eu acho que eles não queriam construir uma ponta ali, porque passam muitos barcos, né? Que saem ali de dentro da Empreveza. Então eles construíram um túnel subaquático. Eu nunca passei num túnel subaquático. Você já passou na sua vida? Acho que sim. Já? Eu não lembro. Onde? Eu sei que tem um que vai ali acho que é da França para Londres também, que é gigantesco. Tem até um trem que vai por baixo do mar, mas eu nunca passei. Então eu acho que vai ser a primeira vez. Parece que tem que pagar um pedágio ali para passar. Vamos ver quanto que é, né? Como que é esse negócio, que agonia. Agora imagina uma pessoa que tem pavor de água saber que tá embaixo do mar com o carro. Pedágio. Quanto custa? 3 euros pro carro. Se a gente tivesse com Kombi, eu acho que ia ser 18. 10, não, ia ser 10,50. Chegando no túnel, vamos entrar embaixo do mar. Ai, meu Deus, que agonia. Se eu não tivesse lido que ia por baixo do mar, eu nem ia saber. Túnel normal. Pensar que a gente já passou com a Joy aqui em cima, né? Muito doido, né? Vai logo. Já deu. Que longo. Ufa, que alívio ver o céu. Trabalhinho e buscar essa membrana aqui longinho, né? 1h e pouco do lado onde a gente tava. Mas chegamos aqui em Empreveza agora. Marina tá bombando. Chega, olha quanto barco. Outra vez que nós viemos aqui, isso aqui tava tudo vazio. Agora a gente vai lá na loja buscar a nossa membrana. Membrana na mão. Essa coisa aqui, ó, que a gente vai buscar. Essa bonitinha aí que faz a água ficar boa. E me deixa 600 euros. 600 euros custou isso? 600 euros, você acredita? Caro Meu pra caramba. Deus, que São absurdo. 3 dessa daqui no dessalinizador para fazer um processo de osmose reversa, para tirar o sal da água do mar e transformar ela em água potável. E ela dura, teoricamente deveria durar 10 anos. Aconteceu alguma coisa, não sei exatamente o que aconteceu, mas a outra, ela teve, sei lá, ou quebrou dentro, um defeito de fábrica, é aquela coisa, né? Então nós tivemos que comprar uma nova e agora vai ser uma universidade online para aprender como tirar aquela velha e colocar essa daqui a nova e ter certeza que vai funcionar. Nós resolvemos vir dar uma volta na ilha para ver o lado oeste, né? Ai, que a gente nunca velejou aqui porque sempre tá ruim de ventão, mas olha, hoje tá bem tranquilo. Lindo, né? Umas praias muito azuis ali embaixo, olha. I know one thing for sure. I've never been so close before. Ó, nós paramos aqui num viewpoint para olhar. Olha esse mar aqui desse lado, que lindo. Tipo a versão de Zakynthos, só que na outra ilha. Lá embaixo não tem nada de vento, todo mundo no motor. It was never built to last.
buraco aqui, meu Deus do céu, ainda ficada. A altura disso tá indo num barzinho que chama 360. Que agonia de subir esses morros aqui, olha, é muito inclinado. No way in between. I ain't getting younger. You will stay forever a dream. Todo mundo vem nesse barzinho pra beber, encher a cara. Eu venho aqui pra tomar sorvete. Tá bom o sorvete aí? Just one day till it's gone. It was never meant to É difícil de subir nesse barzinho aqui 360, uma estradinha que eles tiveram que mandar fazer para subir lá em cima da montanha, bem alta, a vista é linda. Daí nós chegamos lá que nós estamos com fome, pedimos, tem alguma coisa para comer? Ah, tem sim, um tostex e um burger. Daí a gente olhou lá, o cara tá fazendo burger, falou, ah não, muito obrigado. Daí a gente tomou um sorvete. É difícil de chegar ali para trazer as coisas, por isso que acho que não deve ter comida, essas coisas, só drinks, né? Final de tarde para você ver o pôr do sol bonito. Daí nós pedimos sorvete dele, a gente só vende 3 bolas de sorvete. Daí eu pensei aqui comigo, esse sorvete aí vai sair caro, né? Que trazer o sorvetinho geladinho ali nessa montanha aí. Daí na hora de pagar a conta, a gente comeu as 3 bolas de sorvetes, uma água geladinha, deu 8 euros. O bom aqui da Grécia é que as pessoas não exploram os turistas, pelo menos dos lugares que nós fomos até agora, né? É o preço ok. Tem outros lugares, outros países que você vai, que você pede uma bola de sorvete. Eu já tava imaginando que havia uns 20 euros cobrando da gente. Mas né, se Gru? quiser ser explorado, relaxa que tem lugar pra ser explorado. Só ir pra Mykonos e ir pra Santorini, que é lindo, recomendo, é legal pra caramba. Mas lá você vai pagar assim 3 vezes mais. Mas que tá qualquer outro explicado, lugar. né? Que é uma ilha muito longe, é muito turístico. Aqui na ilha de Lefkada, a galera ainda não descobriu, tá? A ilha é linda, tem umas praias muito bonitas, tem um monte de lugar aqui pra você pegar barco pra fazer charter, tem os hotéis lindos. Aliás, eu tava vendo esses dias o Instagram do Estevão pelo Mundo, ele tava aqui nessa ilha, ele ficou nos hotéis maravilhosos nessa costa aqui oeste, que ele ficava mostrando o pôr do sol e tudo. Então eu acho que ainda não chegou a turistaiada aqui, então por isso que ainda é mais acessível os preços aqui, eles não fincam a faca. E a ilha é maravilhosa, né? Bom, agora a gente tá voltando pra tentar comer um gyros. Tudo tá com vontade de comer gyros, já tem dias, tá tipo mulher grávida, sabe? E a gente não consegue encontrar o gyros. Então agora no caminho, voltando aqui pra Joy, tem um restaurante chamado Sirocco, a gente vai parar lá pra ver se tem. Eu pedi um gyro de frango com bacon e o Duda pediu dele de porco. Tamanho disso aqui, olha isso. Bom. Dá pra viver de giro, né? Nossa, esses escolheram o dia perfeito pra treinar, ó. Ih, ó, aquela que tá agarrando também, ó. Olha lá. Já foi. Putz. Tchô, rancora, meu. Ah lá, foi só a gente falar que eles sabiam o que estavam fazendo na aulinha. Ó. Praticando, vai praticar longe da gente, né? Com vento de 25 nós. Por favor, né, tio? E então que comecem as emoções por aqui. Achou que a aventura tinha acabado? Nada disso. Ainda tem muito pela frente. Porque no mar, como na vida, cada dia é uma nova história. E assim a gente segue em frente para viver intensamente, aprender e compartilhar cada um desses momentos por aqui.